Eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Isso significa que são relacionamentos heterossexuais. Dois gêneros, o feminino e o masculino, se relacionando entre si. O que tem ficado cada vez mais marcado pela violência do gênero masculino contra o gênero feminino, como se ser hétero fosse também uma ameaça à mulher. A conscientização sobre o autismo, inclusive sobre o autismo com diagnóstico tardio, tem feito bem a muitas pessoas, mas também tem sido uma munição na mão de outras muitas pessoas, como por exemplo, homens que cometem crimes e utilizam do autismo como uma desculpa para os seus atos violentos, impensados, irresponsáveis. Essa semana tivemos a notícia absurda de um crime brutal cometido por um homem contra uma mulher. Esse homem desferiu 60 socos em menos de 2 segundos contra uma mulher que ficou desfigurada, já passando por cirurgias. Foram previstas até o momento 8 cirurgias para a reconstrução da sua face, com o risco de perder um dos olhos, sem falar em todo o trauma emocional que essa mulher ainda terá para o resto de sua vida. Este homem, ao ser preso, falou que tinha autismo e claustrofobia, duas situações de transtorno mental que modificam, sim, os comportamentos de alguém. O autismo, como eu falo com muita frequência aqui no canal, acaba externalizando comportamentos de extremos. Muito ou pouco, 8 ou 80, sim ou não. São comportamentos que são baseados em uma rigidez cognitiva muito forte. De qualquer forma, depende de indivíduo para indivíduo, o que significa que os indivíduos com autismo têm dificuldades em mudar comportamentos, em empregar novas visões sobre determinados temas, em mudar no geral. Tem dificuldades, não significa que não são possíveis. Geralmente estes comportamentos lhe causam mal de alguma forma, e é nesse sentido que é feita uma avaliação diagnóstica para constatar autismo em um ser humano. É quando ele deseja mudar e ele não consegue mudar. É necessário entender que a pessoa autista, ela encontra dificuldades na sua vida, seja para se encaixar socialmente, seja no aprendizado de tarefas, de atividades, de autocuidado, de socialização no geral. Ela tem dificuldades. Estas dificuldades poderiam ser sobrepostas caso ela aceitasse uma intervenção ou ela aplicasse uma intervenção à sua vida. Então, ela deseja. É lógico que ela quer que a vida dela se torne mais fácil no momento de trabalhar, de socializar, de namorar, de sair, de fazer as coisas, de organizar os próprios pensamentos, as próprias emoções. É um desejo dela.
mas ela tem dificuldade em aprender determinadas atividades ou determinados comportamentos ou determinadas mudanças. Mas existe nela um desejo. Então, o primeiro passo, né, para uma intervenção adequada é saber o quanto de consciência esta pessoa, em qualquer idade que ela esteja, tem de que os seus atos lhe trazem, em primeiro lugar, a ela mesma alguma consequência ruim e, em segundo lugar, lhe trazem consequências externas, ou seja, um ato que de alguma forma, primariamente, não traria consequências a ela, traz a outras pessoas. E isso vai acabar afetando de alguma forma a vida dessa pessoa. Essa pessoa ela não vive sozinha em uma ilha, ela vive em comunidade, no coletivo, ela depende de outras pessoas, por mais que ninguém dependa dela. Mas em muitos casos ainda existe outras pessoas que dependam dela, seja na família, seja no trabalho. De alguma forma, ela está integrada dentro desta cadeia social, deste processo social. Então, os seus comportamentos podem prejudicar alguém externamente, mas com certeza isso volta para ela também. E por que eu estou dizendo isso? Porque a dificuldade de mudar comportamentos, de ter uma autorregulação da sua própria irritação, raiva, impulsões, compulsões, vai lhe trazer algum malefício, vai lhe trazer algum transtorno. Transtorno significa dificuldade. Então, o primeiro interessado à mudança de comportamentos, a aprender, a mudar, a testar, é o próprio autista. É o próprio autista. Existe aqui, com esse tanto de informações que nos chega todos os dias com este tema, um perigo eminente. Inclusive, eu mesma passei por isso. Que é o quê? Munir uma pessoa com as informações sobre o comportamento autista e esta pessoa, por escolha própria, por livre-arbítrio, pegar estas informações e usar estas informações como uma desculpa para comportamentos que, na verdade, não estão apoiados no autismo, mas sim no caráter, na personalidade desta pessoa. Ela sabe o que está fazendo, ela consegue prever os resultados daquilo que ela está fazendo e ainda assim ela escolhe fazer. E se por acaso ela for confrontada, se por acaso ela for descoberta e se por acaso lhe couber uma punição, é aí que ela se utiliza do argumento do autismo. É importante a gente lembrar que autistas são pessoas, pessoas que cresceram numa determinada família, com uma determinada convivência, com determinado ritmo, educação, religiosidade. São pessoas como qualquer outra pessoa. Portanto, elas também terão os seus caráteres, né? O caráter dessa pessoa, ele também será construído com a interferência do ambiente que ela vive, com a interferência da personalidade que ela desenvolve. Então, um autista ele pode ser mau caráter, ele pode ser uma pessoa ruim e causar coisas ruins em outras pessoas, em outros contextos. Ele pode, ainda que ele tenha dentro do espectro autista algum grau de autismo. Só que a vinculação de informações sobre autismo, o excesso, né? A livre demanda, a livre busca, o livre encontro de informações sobre autismo faz com que as pessoas fiquem munidas dessas informações e as utilize da forma que lhes convir, né? Da forma que for bom para elas.
E muitas destas pessoas se utilizando do caráter, e não do autismo, do caráter. Quando são pegas, quando são confrontadas, então utilizam o argumento de que tem autismo. Quando, na verdade, um autista, ele se percebe autista é justamente nas dificuldades. Ele não precisa ser pego, ele não precisa ser flagrado, ele sente que ele tem dificuldades e quando essas informações sobre o autismo chegam até ele, ele diz assim, então quer dizer que eu posso encontrar intervenção, que eu posso encontrar algo que me ensine a tornar a minha vida melhor. Ao invés dele sentar no autismo e falar, então eu tenho autismo, agora tá tudo explicado. Eu não preciso mudar em nada. Eu tenho autismo, eu não preciso mudar em nada. Este criminoso que veio a ser exposto nas redes sociais, que infelizmente fez essa crueldade com essa moça, desferindo 60 golpes nela, soltou essa pérola de que ele é autista e tem claustrofobia. Para que o judiciário leve, né, essa argumentação dele em consideração, é óbvio que ele vai passar por testes, análises, para chegar a um laudo possível. Ainda assim, isso não vai tirar dele a responsabilidade, né? Mesmo que ele tenha um transtorno, ele cometeu um crime. Se for comprovado que o transtorno levou ele a este crime, isso abre um precedente muitíssimo perigoso, muitíssimo perigoso. Porque nós temos, sim, muitos autistas, por exemplo, no sistema no sistema prisional. Existem, né? Muitos dos casos estudados sobre o autismo na prisão são pessoas que passaram por contextos sociais de degradação, contextos sociais onde a sobrevivência faz parte de uma luta, né, por comida, por moradia, por saúde. E muitas dessas pessoas acabam encontrando a criminalidade em seus caminhos como uma forma de sobrevivência. Acabam se envolvendo como qualquer outra pessoa sem transtorno poderia se envolver. Às vezes, inclusive, dentro da própria família, são incentivados, são levados, e não que eles não tenham, não devam ser responsabilizados pelos seus atos, mas existe um contexto muito maior do que só a escolha desta pessoa em fazer algo errado, né, fora da lei, algo que vai causar danos a outras pessoas. É um contexto muito maior. Agora, quando uma pessoa ela só se utiliza do transtorno, nesse caso estou falando do autismo, mas de qualquer outro transtorno, para se livrar da culpa, essa pessoa deveria ser analisada como sendo um agravante ela utilizar do transtorno, caso ela tenha, inclusive, ela se utilizar do transtorno como desculpa para um crime, né? É necessário que se avalie todo o repertório de vida dela, todo o repertório de comportamentos inadequados durante a vida. Não é só né? Quando ela foi pega, que finalmente ela usou o autismo como desculpa. E isso tem acontecido com frequência. Tem casos, principalmente na mídia, que tem vindo à tona já faz um tempo e vai criando, inclusive, esse histórico, né?
as informações que nos chegam através da internet, mas também os casos, né? Onde pessoas famosas se utilizam, né, de diagnósticos ou pseudo-diagnósticos e acabam dando um repertório para as defesas de pessoas criminosas utilizarem, inclusive, né? O que importa a gente saber é que o autismo ele não se confunde com nenhum tipo de psicopatia e não justifica um comportamento criminoso. O problema é que isso pode, inclusive, se tornar algo em desfavor das pessoas que têm autismo e que precisam receber um acolhimento, uma intervenção adequada, justamente porque tem comportamentos que são, que fogem de alguma forma de uma normalidade para se viver em sociedade. Porque se surgem muitos casos de crimes, principalmente envolvendo crimes com outras pessoas, né, crimes de violência, de abusos, é possível que aquelas pessoas que realmente são autistas e precisam de intervenção, e precisam de apoio, e precisam de acolhimento, comecem a ser enquadradas novamente, porque isso sempre aconteceu, como pessoas que justificam, né, seus comportamentos, e aí são boas pessoas, né? Pessoas autistas realmente. Estas pessoas também começam a ser julgadas como pessoas que justificam seus comportamentos com algo que não é verdadeiro. Então, por exemplo, pessoas autistas têm problemas com o ritmo das coisas, têm problemas com o entendimento de determinados temas em determinados contextos e podem ser chamadas, neste caso não são, né, crimes, nós estamos falando do contexto geral, social, do dia a dia, coisas rotineiras, mas podem ser chamadas de preguiçosas, podem ser chamadas de procrastinadoras, de egoístas, sendo que na verdade elas têm a dificuldade, né, de entender como que funciona determinado processo, de como que se faz, como se realiza. Tem também a questão da empatia, né? Então, uma pessoa que não tem empatia, ela não é violenta. Precisa ficar marcado isso. Uma pessoa que não tem empatia, ela não é violenta, né? A pessoa que é violenta, ela é violenta. Uma pessoa que não tem empatia, ela só não consegue sentir, né? Se colocar à disposição de alguém que sente, que precisa de acolhimento. Então, o máximo que a questão da empatia, da falta de empatia, perdão, poderia gerar é esta pessoa que não tem empatia não dar o acolhimento, não receber a outra pessoa, não prestar nenhum tipo de ajuda. Isto é falta de empatia. Então, como não sente em si, ela também não tem como ajudar, não tem como prestar nenhum tipo de ajuda. Agora, uma pessoa que não sente empatia, né, não sente que a outra está tendo dor, ou desconforto, ou incômodo, e, além disso, ela comete uma violência, um abuso, são duas coisas diferentes. Porque uma pessoa cometer um crime, causar dor, desconforto a outra pessoa, ela não precisa imaginar que aquela pessoa estará sentindo dor ou estará sendo prejudicada de alguma forma. Ela só precisa ela mesma sentir. Então, são contextos diferentes. A empatia é a capacidade de sentir em mim, né? Eu tenho em mim a memória de sentimentos, de emoções, de sensações. Então, quando eu visualizo em outra pessoa, ou eu fico sabendo que outra pessoa tem,
eu considero que, se eu, no lugar daquela pessoa, eu gostaria de receber um determinado acolhimento. Então, eu dou este acolhimento para outra pessoa. É uma troca, caso eu não sinta nada, né? Então, eu não tenho essa capacidade de empatia. Os meus neurônios espelhos não estão funcionando. Então, eu vejo que a pessoa está em sofrimento, eu vejo que ela está com desconforto, e isso não gera nada em mim. Ou eu não reconheço, coisas que autistas passam com muita frequência. Então, eu estou olhando para a pessoa e não reconheço nela os traços de sofrimento, de desconforto. Eu não reconheço. Então, eu não sei o que ela está sentindo. Ou pode ser que eu reconheça, mas o sofrimento dela não me comove e não me move para fazer algo a favor dela. Só que se eu sofro, se eu sinto, eu sei o quanto dói um soco, eu sei o quanto dói um abuso, uma traição, uma mentira. Eu sei o quanto dói, porque eu sinto. Quem não sente nada não é uma pessoa que não tem empatia, é uma pessoa que não sente. Para isso tem outro nome, chama-se alexitimia. É uma pessoa que não sente. Ela tem algum distúrbio no cérebro dela, aonde se eu der um soco na barriga dela, ela não sente dor. Ou ela não sente emoção, ela não tem sensações, porque algo dentro do cérebro dela está desligado. É isso. Então são coisas diferentes. Não é porque a pessoa não sente empatia que ela não sente nada. Ela sabe que um soco dói. Ela sabe que uma traição fere. Ela sabe que um abuso machuca. Então, o fato dela não sentir empatia não significa que ela não saiba reconhecer que os comportamentos, as atividades dela podem causar dano ao outro. E isso deve ser levado em consideração. Quando alguém diz, fiz isso porque sou autista. E aí, em todos os meus podcasts eu digo para mulheres, não justifique o comportamento do seu parceiro porque ele é autista, se é que ele é autista, né? Se estamos falando de homens adultos, este homem adulto, mulher, presta atenção, este homem adulto, ele é laudado, ele tem um diagnóstico, a gente não pode confiar em diagnóstico, isso é verdade. Infelizmente, não são completamente seguros. Podem ser, inclusive, errôneos, né? Pode ter casos aí, como eu já falei em podcast anterior, de autismo com transtorno de personalidade. Então, em uma mesma pessoa, existem outras condições que podem estar associadas. Isso complica ainda mais, dificulta achar um profissional que saiba identificar, né? Fazer um diagnóstico diferencial, fazer um diagnóstico um pouco mais profundo e tudo mais. Então, quer dizer, já é tudo muito difícil, né? Então, se você encontra um parceiro e ele tem um diagnóstico de autismo, olha, levante a mão para o céu, sabe? Porque já é meio caminho andado. Na maioria das vezes, nem isso tem, né? Ou você vai encontrar estes traços porque a informação chegou até você, ou ele se encaixa de alguma forma porque ele foi buscar informação, porque ele se autodiagnosticou. Mas o importante é saber se, ao ter esta condição ou qualquer outra condição, que seja um transtorno, então por isso vai interferir nos comportamentos. Você vai ver os resultados dos comportamentos dessa pessoa causando algum tipo de transtorno. Com uma possível causa, né, neural, tá? Uma possível causa neural, uma possível causa traumática, por aí vai. Ainda assim não justifica, né, a maldade, porque qualquer pessoa que esteja sofrendo com a própria condição, né, ela tem uma condição autista, ela tem uma condição bipolar, ela tem uma condição de esquizofrenia, ela está sofrendo e ela está causando sofrimento, precisa ser avaliado o quanto de consciência essa pessoa tem. Isso precisa ser avaliado primeiro, porque se ela não tem consciência
que os comportamentos dela causam sofrimento nela ou em outra pessoa, né? Se ela não tem essa consciência, a primeira intervenção é fazê-la ter consciência. A partir do momento que ela tem consciência, o segundo passo é ela saber como melhorar isso. Porque ela precisa conviver em sociedade e ela precisa também ter uma vida com o melhor bem-estar. Ela merece e as pessoas ao redor merecem. Então ela tem que buscar em que parte deste processo, né, o seu parceiro está. Ele tem consciência que determinados comportamentos dele causam desconfortos, causam sofrimento, frustrações, tá? Se ele tem essa consciência porque ele foi informado, segundo passo, ele foi buscar intervenção, ajuda para ver alguma melhoria. Terceiro passo, caso ele tenha ido buscar intervenção, ajuda, ele tem dificuldade ou facilidade para fazer essas adaptações, que serão benéficas não só para aqueles que o cercam, mas para ele também. Então, se o seu parceiro se declara autista, bipolar, esquizofrênico, são coisas completamente diferentes uma da outra? São, mas ainda assim eu estou citando TDAH, ou qualquer outro transtorno, borderline. A partir do momento que ele tomou consciência, né? Se ele não foi buscar uma intervenção, você já está vendo aí o caráter, a personalidade da pessoa à frente do transtorno. Porque o transtorno, ele afeta o portador em primeiro lugar. Então, se eu tenho autismo e eu acabei de me conscientizar que eu tenho autismo e existe intervenção para autismo e eu posso tornar a minha vida melhor, por que eu não procuraria ajuda? Eu tenho autismo, eu posso deixar a minha vida melhor e o meu parceiro também está me pedindo que eu busque ajuda, intervenção, porque pode melhorar a nossa relação. Por que eu não buscaria ajuda? Porque quem está à frente não é o autismo, é o meu caráter dizendo que não. E aí eu posso trazer qualquer outra justificativa. É trauma, é moral, é vergonha, é machismo, é feminismo, não importa. Não importa. A verdade é que eu não estou preocupada com a minha condição mental. Eu estou mais preocupada em proteger um status, proteger uma ideia, uma crença. Ah, Priscila, mas isso pode ser a rigidez cognitiva? Pode. Mas a partir do momento que o autista, ele tem ideia de que a vida dele pode ser melhor, a rigidez cognitiva vai dizer a ele que ele não sabe como fazer, mas existe uma forma de fazer, então ele vai atrás. Ou seja, não tem desculpa, mulher. Não tem desculpa. Seu parceiro é autista ou tem qualquer outro transtorno que afete os seus comportamentos. Ele tem consciência disso? Ele tem consciência que os comportamentos dele afetam o relacionamento, a ele mesmo, as pessoas ao redor? Tem consciência? Ele está disposto a buscar ajuda, intervenção, melhorias? Não está? Não é o autismo que está fazendo isso com ele. É o caráter, é a personalidade dele. Então você tem que colocar isso na balança. Você não precisa esperar uma voz ríspida, uma falta de respeito, não precisa esperar um empurrão, um tratamento de silêncio e principalmente não espere o primeiro soco, que pode começar com empurrão, com apertão, com beliscão. Não espere. Os comportamentos que são desconfortáveis, se eles forem provenientes de transtornos mentais, neurológicos, biológicos, o que for, se houver intervenção e este homem se dispuser a buscar, alguma melhoria terá, mesmo que seja o investimento dele, nele mesmo, neste relacionamento e em você. E aí talvez valha a pena você acompanhar a melhoria desse homem. Agora, se nem isso ele fizer, você não precisa esperar que isso se torne algo pior.
é provável que vá se tornar. Até a próxima.